Muitos especulam sobre quais serão os verdadeiros motivos que arrastarão o mundo para uma terceira guerra mundial. Taiwan, Venezuela, Ucrânia, Amazônia, conflito entre China e Estados Unidos. Mas na verdade, o que nunca te contaram é que o verdadeiro motivo da terceira guerra mundial pode ser a Antártida. A Antártida, o continente mais gélido, árido e ventoso do planeta, é o único sem uma população nativa devido às suas condições extremas. Apesar disso, ela ocupa o quarto lugar em extensão territorial, superada apenas por Ásia, América e África, e é um dos territórios mais desejados do mundo. Para se ter ideia, as 7 nações disputam partes de seus mais de 14 milhões de quilômetros quadrados: Argentina, Austrália, Chile, Nova Zelândia, França, Noruega e Reino Unido. A Argentina foi pioneira ao estabelecer uma base permanente na Antártida em 1904, na base das Orcadas, que ainda está em operação. O país sul-americano considera a Antártida uma extensão de sua província mais meridional, a Terra do Fogo, bem como as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul e as Ilhas Sanduíche do Sul. Porém, o Reino Unido, que controla essas ilhas, também reivindica uma área na Antártida desde 1908, sobrepondo-se ao setor reivindicado pela Argentina. Em 1940, o Chile entrou na disputa com uma reivindicação baseada em sua proximidade geográfica, criando a Antártida chilena, que também se sobrepõe às áreas reivindicadas pela Argentina e pelo Reino Unido. Outras reivindicações de soberania se baseiam nas explorações do início do século XX. A Noruega, por exemplo, reivindica territórios com base nas conquistas de Roald Amundsen, o primeiro a chegar ao Polo Sul em 1911. Nova Zelândia e Austrália fundamentam suas reivindicações nas expedições de James Clark Ross, realizadas sob a bandeira do Império Britânico. A França, por sua vez, reivindica a Terra Adélia, descoberta em 1840 por Jules Dumont d'Urville. E apesar dessas inúmeras reivindicações, hoje a Antártida oficialmente não pertence a nenhum país. Desde 1961, a Antártida é regida pelo Tratado da Antártida, um pacto internacional firmado em 1959 que suspendeu as disputas territoriais e estabeleceu o continente como uma reserva científica internacional. O tratado proíbe atividades militares e testes nucleares, permitindo exclusivamente colaborações científicas. Além dos 7 países com reivindicações de soberania, outras nações como Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia e Rússia mantêm bases científicas permanentes na Antártida. E é claro que o interesse global na Antártida está ligado aos seus recursos naturais. Recursos estes escondidos sob sua espessa camada de gelo que pode chegar a 4 quilômetros de profundidade. Estima-se que a região contenha cerca de 200 bilhões de barris de petróleo, além de grandes quantidades de carvão, ferro, cobre, ouro, urânio e outros minerais valiosos. Embora a exploração comercial desses recursos seja proibida pelo Tratado da Antártida, as perspectivas futuras são incertas. Com o protocolo que proíbe a exploração vencendo em 2048, um mundo em crise energética pode ver a Antártida como uma solução para sua demanda por recursos. Além disso, os oceanos ao redor do continente abrigam grandes populações de crio e peixes, recursos marítimos essenciais que já são objeto de regulação pela Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos da Antártida. Mas, Felipe, por que a Antártida poderia ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial? Em um mundo com recursos naturais cada vez mais escassos, a Antártida surge como um potencial campo de disputa. A combinação de riquezas minerais, reservas de petróleo e gás e recursos marítimos é irresistível para países que enfrentam crises energéticas e alimentares. Com o vencimento do Tratado da Antártida em 2048, as negociações para sua renovação podem se tornar um campo de batalha diplomático com nações emergentes e potências
potências estabelecidas disputando o acesso a esses recursos. A sobreposição de reivindicações territoriais adiciona um elemento explosivo. Argentina, Chile e Reino Unido já têm disputas históricas relacionadas às Ilhas Malvinas. Uma eventual militarização da região antártica poderia transformar essas tensões latentes em conflitos abertos. Além disso, potências como China e Rússia, que possuem bases científicas mas não reivindicam territórios, poderiam usar sua presença no continente para reforçar suas posições geopolíticas. O outro fator de risco é o impacto das mudanças climáticas. O derretimento do gelo antártico não apenas acelera a elevação do nível do mar, mas também facilita o acesso a recursos minerais antes inacessíveis. E isso pode aumentar a competição entre países que buscam explorar esses recursos mesmo à revelia de tratados internacionais. É importante ressaltar que em 1991 os países signatários do tratado resolveram prorrogá-lo por 50 anos, até então vencendo em 2041. Só que em 2048 é renovado as atividades que podem ser exercidas no continente gelado. Embora o Brasil não reivindique território na Antártida, sua presença no continente tem sido estratégica. Desde 1982 o país participa do Tratado da Antártida e em 1984 inaugurou a Estação Antártica Comandante Ferraz, que serve como base para pesquisas científicas. A presença brasileira na região fortalece sua posição diplomática e reflete seu compromisso com a exploração pacífica do continente. O Brasil também tem interesses geopolíticos na região. A participação ativa no Tratado da Antártida permite ao país influenciar decisões futuras sobre o uso de recursos naturais e a preservação ambiental. Além disso, a localização estratégica da Antártida no hemisfério sul torna o continente relevante para o monitoramento climático e a segurança global, áreas de interesse crescente para o Brasil. A relevância brasileira também está ligada à sua política externa. Como líder regional, o Brasil busca consolidar sua influência no Atlântico Sul e no Hemisfério Sul em geral. A presença na Antártida é parte dessa estratégia alinhada com seus objetivos de fortalecer relações multilaterais e promover cooperação científica. Com o vencimento do Tratado da Antártida prestes a vencer, o futuro daquele continente é incerto. As nações envolvidas precisarão equilibrar seus interesses econômicos e estratégicos com a necessidade de preservar o meio ambiente e evitar conflitos. O Brasil, com sua experiência em diplomacia multilateral, pode desempenhar um papel importante na mediação de acordos que garantam a paz e a sustentabilidade na região. A Antártida é mais do que um continente de gelo. Ela é um símbolo dos desafios e das oportunidades do futuro, representando tanto o risco de conflitos quanto a esperança de colaboração internacional. Cabe à comunidade global decidir qual desses caminhos seguirá.